Boa noite, está no ar, diretamente de Taboão da Serra, o TJTS. E você vai ver as seguintes notícias. Mais 3 caixas são alvos de bandidos na região metropolitana de São Paulo. Morre a primeira criança brasileira a receber coração artificial. Deputado Bolsonaro leva panfleto anti-gay a escolas no Rio. Senador Edson Lobão Filho sofre acidente de carro no Maranhão. Governo dificulta a revenda no Minha Casa Minha Vida. Jogador Neymar será pai aos 19 anos. Ex-jogador Neto visita Taboão da Serra para tarde de autógrafos. Três supermercados, um na capital, um em Taboão da Serra e outro em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram a cena escolhida para criminosos em mais 2 ataques a caixas eletrônicos entre a noite de quarta-feira, 11, e a madrugada desta quinta-feira, 12. Em 2 das ações, os bandidos fizeram reféns. Em relação aos ataques a caixas eletrônicos, acompanhados e apurados pela reportagem do site estadão.com.br, nos períodos da noite e madrugada já são 37 casos do tipo registrados desde o começo do ano na região metropolitana. Os ataques ocorreram entre as 20h30 e as 4 horas da manhã. São 18 casos na capital e outros 19 em cidades da Grande São Paulo. Em 25 dos 36 ataques, os criminosos utilizaram explosivos. Nestes 12 dias de maio, foram 11 ocorrências, pelo menos, praticadas por um por dia. O saldo até o momento é de 16 bandidos presos e 2 mortos em confronto com a polícia. A seguir, deputado Bolsonaro leva panfleto anti-gay a escolas do Rio. Senador Edson Lobão Filho sofre acidente de carro no Maranhão. Já, no próximo bloco. O menino Patrick Ora Alves, de 10 anos, primeira criança brasileira a receber um coração artificial em março desse ano, morreu nesta terça-feira. Ele estava internado no Instituto Nacional de Cardiologia, o INC, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Entre as causas do falecimento estão choque cardíaco e insuficiência renal. Nesta tarde, o boletim médico divulgado pelo hospital informou que o menino havia piorado no último final de semana e que estava com pneumonia e não respondia bem ao tratamento. Ainda segundo o boletim, ele necessitava de suporte respiratório e renal e estava em estado crítico. O menino recebeu o coração artificial no dia 23 de março e foi sustentado por ele até o dia 15 de abril, quando recebeu o transplante de um órgão real. Jair Bolsonaro mandou imprimir 50 mil cópias de um panfleto contra o Plano Nacional que defende os direitos dos gays. O deputado federal eleito pelo PP no Rio está distribuindo o material em residências e escolas do estado. Um dos textos do impresso chega a associar a homossexualidade à pedofilia. Bolsonaro não revelou quanto gastou, mas já disse que pretende repassar a conta para os cofres públicos. Fala em incluir a despesa em sua verba de gabinete e pedir reembolso da Câmara. Olha, esse caso do deputado Bolsonaro é um caso que já vem há algum tempo se arrastando após a participação dele num programa de TV, e agora ele que distribuiu esses panfletos vai requerer o dinheiro gasto com esta divulgação pessoal dele. Isso é um caso que precisa ser revisto e, além de estar mexendo com o caso de gays, ele está provocando também, acho que, um impacto na política quando ele quer reaver um dinheiro com algo, na visão dele, que foi um gasto utilizado com razão. Veja a seguir: governo dificulta revenda no Minha Casa Minha Vida. Jogador Neymar será pai aos 19 anos. Ex-jogador Neto visita Taboão da Serra para tarde de autógrafos. Já, no próximo bloco. O senador Edson Lobão Filho, do PMDB, sofreu um acidente de carro na rodovia Maranhão 202, próximo à cidade de Passo Lumiar, região metropolitana de São Luís, na noite desta quinta-feira. Ele estava sozinho no carro quando foi atingido por uma caminhonete.
Lobão Filho foi levado para o hospital UDI com ferimentos nas costas e nas pernas. O hospital ainda não divulgou o boletim médico sobre o estado de saúde do senador. O governo decidiu endurecer as regras do Minha Casa Minha Vida. Na segunda edição do programa, as pessoas que receberam o benefício só poderão vender os imóveis com a dívida quitada e sem o desconto do subsídio. Caso a família tenha a venda como um fato, ela só pode vender o imóvel depois de quitá-lo, disse Inês Magalhães, secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades. Segundo ela, essa medida é importante porque evita que o imóvel seja vendido prematuramente. A regra vale para famílias com renda de até R$ 1.395. No dia seguinte ao triunfo do Santos sobre o Once Caldas, na Colômbia, pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, o atacante Neymar, 19, publicou nota em seu site oficial que diz que será pai ainda este ano. No desembarque da delegação santista em São Paulo, o jogador não concedeu entrevista, em razão do assédio e da confusão no aeroporto. Neymar passou correndo em meio à gritaria, escoltado por seguranças. O relacionamento de Neymar com a jovem de 17 anos teria começado em 2010, quando o atacante tinha 18 anos. Em comunicado, o jogador pediu a todos que respeitem esta decisão. A tranquilidade desejada é fundamental para o sucesso da gestação. Olha, esse caso do jogador Neymar, ele vai ser pai agora aos 19 anos. Recentemente deu um certo trabalho ao Santos e fez até com que um técnico fosse demitido. Agora é preciso que haja maturidade também em relação a ser pai. Taboão da Serra recebeu um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. O encontro ocorreu dentro de uma das principais redes de supermercados da cidade, o Rod Raf. O ex-jogador José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto, participou de uma tarde de autógrafos e do lançamento dos nomes dos times de futebol de São Paulo que passarão a estampar uma popular marca de feijão e arroz. Neto é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Teve passagem também, se formou dentro do estabelecimento. Crianças e adultos gritavam o nome de Neto e esperavam ansiosos e pacientes para chegar perto do ex-futebolista. O ex-jogador, que tem fama de ser explosivo, demonstrou simpatia, sorriu durante todo o tempo e até brincou com os fãs. No intervalo da sessão de autógrafos, nos concedeu a seguinte entrevista. Estamos aqui no Taboão da Serra recebendo uma grande estrela do futebol, o ex-craque, o Neto, está aqui hoje fazendo o lançamento de um produto. Quase esqueci, né, Neto? Tá tudo na paz. Estava fazendo o lançamento aqui dos os times de futebol de São Paulo que vão estampar então as marcas do Broto Legal. Primeiro, esse é um projeto muito legal do Broto Legal, né? De arroz e feijão, né? Não só do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tem também a Portuguesa, tem o Santos, tem o Cruzeiro, vai ter Atlético Mineiro. E aí a parceria com todos os supermercados, né? Isso é uma coisa importante, não só para os clientes, mas também para o Broto Legal. E aí eu já venho acho que há uns 5 meses já. Eu já venho indo nos supermercados de São Paulo, né? Estou hoje aqui em Taboão da Serra, muito bem recebido por todo mundo. Eu me esqueci o nome parte de todo mundo, principalmente. A simpatia dele, a simpatia das pessoas que estão aqui.
as pessoas que vieram, né? Espero que o produto possa continuar dando o resultado que está dando. E a gente te acompanha todo dia lá na TV, comentando, né, junto com o Datena. Como é que é essa questão de antes ser o jogador e hoje comentar o futebol? Essa é uma situação que a gente, pra falar a verdade, eu nunca imaginei que pudesse vir a ser comentarista, né? A gente não tem, um jogador de futebol ele não prevê muito a sua aposentadoria, né? Na época que eu jogava, a aposentadoria era com 30 anos, o jogador já era velho, né? 29 para 30. Hoje, se você imaginar que os jogadores são contratados já com 33, 34 anos, estão regressando para o futebol brasileiro, estão regressando para o futebol nacional, cara. Então, e eu peguei uma época, por exemplo, que eu fui convidado para ser comentarista, mas não tinha assim uma noção que seria a minha profissão, né? E aí, aos poucos, eu fui me dedicando, fui trabalhando, fui me esforçando. E aí me tornei o comentarista hoje da TV Bandeirantes, já trabalhei na Record, trabalhei na Rede TV, né? Acho que quando estiver morrendo aí eu vou trabalhar na Globo, né? Pô, quando eu estiver bem velhinho, acho que a Globo vai me chamar, né? Porque acho que o meu perfil não é muito o perfil deles, né? Até porque eles se acham pra caralho, diga-se de passagem, né? Eu também não preciso trabalhar na Globo pra ser o que eu sou, né? Falar a verdade, né? O bem da verdade. Agora, e dou sequência, né? Eu trabalho na Rádio Transamérica, hoje você tem uma gama muito forte em relação à mídia, de uma forma geral, né? Hoje você tem o Twitter, você tem blog, aí você tem jornal, você tem várias redes de televisões que fazem do esporte, a gente vai ter Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, eu acho que esse produto futebol é muito forte e eu entrei nesse meio, é a minha profissão e sustento a minha família, de vez em quando, falando umas merda aí. E como é que tá lá com o pessoal da TV Bandeirantes, o Datena, Renata Fã? Como é que é trabalhar com eles? Vai chegando uma hora que, fala a verdade, esse meio de televisão é um meio muito difícil de conviver, né? Existe muita vaidade, existe muito poder, existe muita coisa que às vezes... Eu falo a verdade, tenho muito poucos amigos na televisão. Muito pouquíssimos, falo a verdade, né? O Datena é um deles, o Datena é um cara que é meu amigo particular. E tem os colegas de trabalho, né? Que você vai convivendo do dia a dia, você vai convivendo com respeito, respeitando cada profissão, respeitando cada pessoa, na área que eles trabalham, porque a gente não trabalha só com gente famosa, né? Até porque se a televisão não tivesse os câmeras, se não tivesse os caras do áudio, se não tivesse os caras que fazem realmente a grande força da televisão, não existiria. Mas é legal, às vezes eu vejo lá o Boris Casoy, eu vejo o pessoal que trabalha na Band, mas eu não tenho assim amizade com ninguém, não. Falar a verdade, tenho muito poucos amigos. Tendo passado por alguns times, tem um que te marcou mais? Olha, de todos os times que eu passei, os que mais marcaram foi o Guarani, que foi o primeiro time, e o Corinthians, que sem o Corinthians dificilmente eu poderia chegar onde eu cheguei, né? Na condição que eu cheguei. Ganhar um título brasileiro depois de 80 anos foi muito importante. Eu acho que essas duas equipes foram e continuam sendo muito importantes para mim. Tá certo, então eu quero agradecer então ao Neto, que gentilmente nos atendeu. E antes de fechar a matéria... Foi meio obrigado, né, a atender vocês. Eu fui meio obrigado a atender vocês, não foi não? Mas você atendeu com gentileza, né? Ô Neto, a gente estava subindo para vir até aqui e a gente teve um pequeno problema no elevador. Tenho medo de lugar fechado, eu não gosto de... Por exemplo, estou olhando aqui, já vejo a saída ali, não suporto... Lugar muito fechado, tenho claustrofobia, não gosto de elevador, não gosto de andar de avião, não gosto... Quando eu vou cagar, por exemplo, cago de porta aberta. Sem vergonha. Sem vergonha de ninguém. Né? É legal, né? Depende. Estamos fechando então a matéria aqui com o Neto. Obrigado, Neto, obrigado. Voltamos para teste. E o TJTS termina aqui. Saiba aproveitar o seu fim de semana e boa noite.